Hoje, então, vou estar falando sobre o luto, mas para a gente entender ele de uma forma bem clara, bem direta, né? Eu vou fazer tipo uma experiência, né? Eu vou literalmente pintar o luto como acontece com a gente e provavelmente daí então vai ficar bastante claro o processo, tá bom? Deixa eu só mexer agora em algumas coisas aqui para poder fazer esse processo. Eu vou estar mudando um pouquinho a tela, porque eu vou mudar a câmera, tá bom? Então me dá um segundinho. Então, essa eu vou seguir falando, só que eu quero mostrar pra vocês essa experiência aqui assim, tá? Que é o que? Eu quero mostrar pra vocês a nossa vida de maneira geral. Eu vou dizer que esse pote aqui é a nossa vida, tá bom? E a nossa vida, muitas vezes, ela tá bem, ela tá límpida. Talvez ela tenha algumas emoções, algumas coisas que sejam boas ou não, mas é importante a gente entender que, a princípio, parece tudo claro, tranquilo, a gente tá na vida e nada tá mal, nada acontece. E a gente vai seguindo a vida numa boa, às vezes tão despreocupadamente ou tão preocupado com pequenas coisas que a gente não se dá conta do que pode acontecer. E o que pode acontecer muitas vezes na nossa vida é que a gente pode perder alguém, né? A gente pode perder alguma coisa, pode ser parte da gente, pode ser uma doença grave, pode ser um trabalho muito importante, pode ser a casa, sei lá, um acidente como o Mariana ou coisa parecida. E as coisas então começam a mudar completamente. E o luto, que é o que eu quero explicar para vocês, ele é isso. Ele é uma junção de muitas emoções, né? A primeira coisa que a gente vai entender é que o luto vai gerar algumas coisas na nossa vida que ficam meio nubladas, vamos chamar assim, tá? E aí podem vir medos na nossa vida, né? E a coisa fica meio azulada. Podem vir raivas, né? E a gente segue cada vez afundando um pouco mais. Pode vir dúvidas, pode vir solidão, pode vir angústias, né? Depressão. E vocês vão vendo que são várias emoções, mas elas vão se misturando. Elas não vão ficando numa coisa só, né? E principalmente porque chega um momento que a gente se dá conta que tá só. E o que acontece na nossa vida? A gente tá num redemoinho, e literalmente é isso, né? É um redemoinho de emoções, e que agora não é mais amarelinho, vermelhinho, bonitinho. É uma mistura muito grande. E às vezes a gente consegue estar com a cabecinha pra fora, mas às vezes nem isso acontece. Às vezes a gente tá lá, de barriga pra baixo, né? Ou às vezes a gente tá de ponta cabeça no luto, e a gente daqui a pouco não consegue respirar, e a gente tenta voltar a respirar. Às vezes a gente levanta, mas é tanta coisa, a gente tá num mar de emoções, todas misturadas. Então, por exemplo, aquela ideia de fases do luto, né? Que vai ter então a raiva, depois, a primeira negação, depois tem lá ficar anestesiado, né? Deny, e daí tem a raiva. Na verdade, isso tudo é junto, não tem como separar essas emoções. E esse é o grande problema quando a gente está vivendo um processo de luto, é achar que, não, sinta só, digamos assim, que eu quero só sentir coisas boas, né? Coisas iluminadas, coisas iluminadas, coisas iluminadas. Não adianta, enquanto não resolve todo esse mar de emoções, enquanto a gente não colocar para fora, a única forma de limpar isso daqui é tirando essa sujeira, né? É limpando isso daqui, é tirando para fora. E se a gente não faz isso, o que acontece? A gente está lá afogado. Por mais que bote luzinha, energiazinha, na verdade não vai mudar o nosso sentimento, o nosso estado, né? Porque a gente está vivendo isso de uma forma muito intensa. Então, deixa eu explicar de uma outra forma agora, que é desenhando o luto. Deixa eu só tirar esse pote daqui, para não causar nenhum acidente.
E vamos a outro desenho agora pra vocês. Tá bom? Deixa eu só botar mais pra baixo. Então, da mesma forma que eu fiz ali pintando, eu vou fazer desenhando agora, tá? Então, vamos dizer que aqui é a nossa vida, tá? A nossa vida, certo? Vou ver se tá claro o suficiente. A nossa vida aqui. Vou pegar um apoio, que daí eu acho que vai ficar melhor. Então, a nossa vida tá aqui e a princípio tá tudo bem. Daí o que acontece é que a gente perde alguém, falece alguém. E isso tudo aqui assim fica um mar, que nem aquela pintura que eu tava fazendo. Tudo misturado, tudo junto, incluído e misturado. Tá? E nós, muitas vezes, somos só um pontinho aqui assim. Porque parece que tudo isso, assim como naquela pintura que eu tava mostrando antes, né, no pote de água, nós somos um pontinho, meio afogados, meio, às vezes respirando, às vezes não respirando, nós estamos no meio disso tudo. E algumas pessoas acham que dá para separar, dá para pensar positivo, dá para... Não funciona bem assim. Algumas pessoas também esperam que o luto fique, aqui a nossa vida, fique pequenininho. As pessoas ficam esperando que o luto diminua. Ele não diminui, na verdade ele é desse tamanho. Ele ocupa no começo a nossa vida inteira. E com o tempo, o que nós vamos fazer dentro de um processo terapêutico de luto, ou um processo normal que às vezes leva um pouco mais de tempo, a gente vai começar a construir uma vida à volta disso. O que eu quero dizer com isso? Vou mudar aqui o desenho para vocês. Aos poucos, a nossa vida, nós vamos mudando de tal forma que o luto segue existindo, certo? Só que agora a gente tem uma vida à volta dele. Aquela perda não deixou de existir. O que aconteceu é que nós criamos uma vida à volta desta perda. Talvez existam outras perdas mais adiante, ou já houveram, e vão continuar dentro desse círculo de vida que a gente vai construindo à volta. Certo? Então é isso que é o mais importante a gente entender, que o luto não é uma coisa que desaparece. Deixa eu até voltar a câmera para mim agora. O luto não é uma coisa que desaparece, ele não é uma coisa que a gente cura de alguma forma. O luto é, sim, um processo natural em relação a um processo de perda que a gente teve. Ajeitar melhor essa câmera. E, portanto, a gente precisa entender que a gente vai construir um processo de vida em volta disso. A gente não vai esquecer a pessoa amada. A gente não vai para algum outro lugar, a gente não deixa de sentir. Tanto que em algumas datas o luto parece grande de novo, né? Naqueles momentos gatilhos e tudo mais. E quem não sabe o que é esses momentos gatilhos, tem vídeo tanto no YouTube quanto no Face sobre o que são os gatilhos no luto. E a gente precisa entender que de alguma forma a gente está construindo uma vida apesar do luto. Não é tipo, deixei para trás e agora eu não sinto nada. Não, ele também não diminui. É que a nossa vida, os nossos afazeres, as nossas coisas vão sendo criadas. Então, existe ali o luto, mas existem algumas coisas que a gente vai construindo à volta, né? E que o luto, então, vai parecer menos grande, presente, doído, de alguma forma. Então, é isso que eu queria desenhar hoje, né? Explicar para vocês. Quanto é importante a gente se dar conta de respeitar o luto de cada um, seja o meu próprio, o meu tempo, a minha forma de viver esse luto e a forma do outro viver o luto. Porque às vezes, por exemplo, para mim pode ter sido mais fácil e para o outro é mais difícil. Isso não significa que o meu está mais certo ou menos certo. As minhas crenças sobre a morte, as minhas crenças sobre a vida que eu estava levando antes, a vida que eu levo depois do luto, tudo isso são coisas que fazem parte do viver bem um luto, né? Sem necessariamente ser uma forma para as pessoas.
Então, as duas formas de explicar que eu trouxe hoje, que foram rapidinhas, mas eu acho que são eficazes, é você dar a importância necessária ao que é o luto. O luto é esse processo que a gente está envolvida nele, que as coisas se misturam, tipo uma tempestade, e que a gente não separa as emoções. A gente não diz, essa eu não quero ter, essa eu quero ter, dessa aqui eu quero mais, essa aqui eu quero menos emoção, ou sentimento, ou o que for. Então, a gente, na verdade, traz os processos juntos, conjuntos, e isso faz com que, de alguma forma, a gente possa fazer, como é que eu posso dizer, diferença na nossa vida e na vida dos outros, a partir do momento que eu aceito, expresso o meu luto, porque guardar vai criar um problema maior, e, portanto, as coisas podem ser mudadas no sentido de como eu sinto elas, e como elas me afetam, não só como pessoa, né, como saúde física, mental, emocional e espiritual, mas também a minha vida, os meus afazeres, as minhas coisas, o meu viver, né? E tudo isso quanto mais você compreender o seu processo e como ele funciona para você, melhor você vive ele, certo? Então, hoje é uma live rapidinha, a ideia era passar esta ideia de o que é o luto, né? Desenhar ele no sentido de trazer para você uma compreensão maior. E você que está vendo esse vídeo, seja ao vivo ou mais tarde, compartilha com aquelas pessoas que você acha que precisam entender isso. Porque às vezes a gente está vivendo um luto e as pessoas não entendem por que a gente tem que melhorar e como é que acontece. Porque tem o seu tempo. Então, se você quiser essa explicação e acha que essa explicação está válida o suficiente, manda para amigos e tudo mais, né? Compartilha com eles, bota o nome deles aí para eles verem esse luto. Ou se você conhece alguém que está de luto, manda esse vídeo também. Por quê? Porque ela pode entender o que ela está sentindo. Porque é essa mistura enorme de sentimentos, tudo junto e misturado, e que a gente leva um tempo para conseguir fazer isso, né? E para conseguir criar uma vida, construir uma vida além do luto. Ele vai estar lá. Ele não lutos importantes de pessoas que a gente realmente amou não desaparecem. Perdas que a gente não sentiu tanto, parece que desaparece e no sentido não tem tanta importância, não nos faz sofrer tanto nem nada. Então, acho que essa é a grande diferença. Às vezes a gente tem alguma coisa muito importante e quer partilhar e quer viver isso, né? E às vezes a gente não consegue viver nada disso, certo? Então, um beijo enorme para vocês. Hoje foi rapidinho. A gente tá perto do Natal, então, né? Domingo que vem vai ter live, vai ser rapidinha também, né? Com algum outro tema. E espero que vocês estejam muito bem. Vai seguir durante a semana, terças e quintas, vídeos no Facebook também e no YouTube, para que vocês possam seguir com o tema, vocês querendo se trabalhar nesse tema de luto. Um beijo enorme, boa noite para vocês e até o próximo, certo? Beijo, beijo, beijo.